Bom, gente, sobre a questão da leitura, nessa segunda parte, eu queria falar um pouquinho sobre a linguagem. Quanto mais a gente falar sobre o que a gente leu, melhor. No primeiro vídeo, eu falo que é bom grifar, é bom ter um envolvimento emocional, trazer a história para sua vida, tentar se identificar com o texto e dialogar com o texto, grifando, escrevendo, porque na medida que você está interagindo com o livro, você fixa melhor o conteúdo. Uma segunda coisa que você pode fazer e que vai te ajudar a fixar os conteúdos que você ler é falar sobre. Quando entra a linguagem, quando entra o processamento dos dados e você tem que computá-los, processá-los na sua mente, no seu cérebro e depois falar sobre eles, quanto mais você falar, mais você está ativando a memória, mais você está ativando o estímulo de falar a respeito e mais você está fixando o conteúdo. Então essa é a segunda dica para você ler e fixar melhor os conteúdos. Além de interagir com o livro, grifar, escrever, fuçar e dialogar com o livro e ter um envolvimento emocional com o livro, se colocando no lugar, tentando imaginar como, trazendo o conteúdo para um vínculo emocional e se imaginando nas situações e tentando colocar aquele conteúdo na tua vida, falar sobre esse conteúdo. Sente para conversar com amigos, com familiares, com pessoas que você gosta, que você ama, pessoas que curtam conversar a respeito de várias coisas. Sente com as pessoas e conte o livro. Uma outra coisa, claro, existem livros e livros, né? Existem as ficções, os livros de ficção, os romances, que são livros de histórias criadas, e existem os livros técnicos, os livros teóricos, os livros históricos, os livros filosóficos, enfim. Então o que acontece? Na medida que você conhece esse conteúdo, é que existem duas maneiras de ler. Existe o livro que você não conhece o conteúdo, é novo para você, você vai ter que prestar mais atenção e ler com mais cuidado. E existe o livro que você já conhece um pouco do conteúdo, então fica um pouco mais fácil para você, você vai dar uma lida um pouco mais dinâmica nesse conteúdo, porque você já tem domínio daquele conteúdo, você já conhece, já é da sua área, né? Agora, a ficção são histórias sempre novas, né? Então, aí vai da tua demanda, da tua paixão pela ficção em reter mais esse conteúdo, em contar esse conteúdo, em passar esse conteúdo para frente, trazer esse conteúdo para tua vivência, o case que está sendo contado, a vida que está sendo relatada, o que se identifica com a tua vida, isso vai te ajudar a fixar. Então, uma outra coisa que eu acho legal, de repente, para você exercitar bastante a questão da fixação da leitura e do conhecimento, da memorização, porque eu sei que é frustrante quando você lê, gosta do assunto, entende o assunto, mas na hora de passar não consegue. Então, por isso que eu digo, fale muito sobre o que você lê, fale muito repetidas vezes para você fixar bem, para você criar uma... Porque assim, ó, quanto mais você lê, mais vocabulário você tem. Mais abre o teu leque, o teu repertório de vocabulário. Quem trabalha com comunicação, com educação, é fundamental a leitura e principalmente falar sobre o que leu, porque vai te ajudar a fixar e vai te criar vocabulário, vai te criar um leque maior de possibilidades de argumentação e óbvio que vai aumentar a sua inteligência, né? É elementar. Agora, uma outra dica que eu tenho para quem quer fixar melhor o conteúdo, no caso de um livro de teoria, seja ele de história, de filosofia, enfim, um livro técnico, digamos assim, você pode fazer um PowerPoint com tópicos. Tópicos. Você vai elencando tópicos e resumos, subtítulos, títulos e subtítulos sobre aquilo que você está lendo, para você tentar focar nessa questão da objetividade e do resumo, de sintetizar. Isso é muito importante. A nossa capacidade de sintetizar o que a gente lê. Que significa que, com o tempo, você vai desenvolver um senso crítico e vai elencar o que é mais importante dentro daquela leitura. Porque muitos livros que a gente lê são livros redundantes. O autor vai e volta no mesmo assunto e se torna até de uma certa forma repetitivo. Por quê? Porque muitas pessoas na massa, na população, têm essa dificuldade de fixar e de entender rapidamente o assunto por uma questão de que a gente tem déficit de várias formas na educação, na nossa história, no nosso cérebro, né? A gente precisa aprender a ativar lobo frontal, a gente precisa meditar, é importante para quem quer ativar lobo frontal, isso já é cientificamente comprovado. Porque o lobo frontal é a capacidade de foco, é a capacidade de concentração e também é a capacidade de elencar aquilo que é importante, porque ele faz o filtro, ele faz o pensamento das ideias. Então, meditar é importante para o cérebro, para quem quer ter foco, para quem quer ter concentração. E na medida que você tem uma capacidade de síntese, faz um PowerPoint, consegue elencar as partes importantes e você consegue ser mais objetivo, isso também te torna mais seletivo, mais crítico e mais assertivo no teu trabalho dentro da leitura e dentro do contexto de passar a informação para outras pessoas, para que você não fique muito verborrágico, né? Para que você não fale e não diga nada. Então é muito importante a concentração,
o foco, interagir com o livro, falar sobre o livro, fazer PowerPoints, escrever sobre o livro, fazer a síntese de forma objetiva para você aprender a elencar de forma crítica aquilo que realmente é importante passar para as outras pessoas. Isso vai te tornar mais assertivo, mais objetivo e vai se tornar mais interessante a tua fala diante de seja quem for, seja numa reunião de empresa, seja numa escola, seja numa aula, seja numa palestra, seja numa conversa entre amigos. Esse é o grande desafio da leitura. Além de eu fixar o conteúdo e memorizar o conteúdo, segundo meu professor de neuro, a gente leva 3 noites em média para fixar bastante na memória definitiva, digamos assim, da nossa mente, do nosso cérebro, os conteúdos que a gente aprende, porque ele vai para uma parte do cérebro e durante a noite, nessa fixação dessa memória, ele vai para outra parte do cérebro. Então, um sono bom, um sono bem dormidinho, uma noite bem dormida também é importante, né, para você fixar os seus conteúdos, principalmente quem trabalha com educação, quem trabalha com palestra, quem trabalha com pessoas e precisa ter memória sobre aquilo que lê, aquilo que conhece, aquilo que aprende, para poder passar de uma melhor maneira. Então o sono também é um outro fator importante. Essas são as dicas de hoje para vocês que querem ler e fixar melhor o conteúdo. Até a próxima!